bolso. Toma junto com a Band. Band FM! Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Esta é a ZYM 645, Band FM Sorocaba, 102,7. Sua rádio do seu jeito. Band FM. Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 17h59. Muito boa tarde, terça-feira, dia 26 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Prestação de serviço e informação no seu fim de tarde com nossa multiplataforma. Jornal da Band com áudio e vídeo pelo site, pelo app e pelo Facebook da Band, em FM 102.7, para Sorocaba, para Votorantim e para toda a região metropolitana. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. O mês de maio na Comp Autopeças, todo dedicado às mães. Chapinha modeladora somente R$ 79,90. Promoção válida até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Confira agora os principais destaques de hoje. E o primeiro destaque chega com a moto repórter Adriana Fratini. Já te pergunto, Adriana, claro, do trânsito onde você está e também do tempo, do clima. Friozinho em Sorocaba? Boa noite, Fratini. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Olha, friozinho, sim. Eu estou usando aqui um acessório que fazia tempo que não usava, que são as luvas, viu? Jaqueta de couro e luva, porque a temperatura caiu e caiu bastante. O motociclista sofre nesses momentos. Bom, falando do trânsito em Sorocaba, Leopoldo Machado passa por obras, o que deixa o trânsito bastante complicado próximo ao Terminal São Paulo. Nesse momento, o trânsito travado por aqui, Lucas. O Hospital de Campanha de Sorocaba recebeu o primeiro paciente suspeito da Covid-19. Homem de 43 anos foi internado hoje. Mais destaques de Sorocaba. Chega com Adriano Castor. Boa noite, Castor. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. A Prefeitura de Sorocaba confirma mais uma morte por coronavírus na cidade e número de casos sobem para 694. Votorantim confirma a 5ª morte do novo coronavírus. STJ manda apreender e quebra sigilo de celulares e computadores do governador do Rio de Janeiro. Por falta de segurança, Band, Globo, Folha e UOL suspendem cobertura no Palácio da Alvorada, em Brasília. A Associação Comercial de São Paulo reafirma a situação desesperadora dos empresários e afirma que vai ser difícil seguir a quarentena em junho.
Se não houver uma flexibilização agora em 1º de junho, o desastre vai ser grande. Estamos tentando convencer esse pequeno varejo sobre a necessidade da legalidade e do cumprimento desses decretos do governo estadual e do governo municipal que tem adotado. Agora, passando o 1º de junho, nós vamos começar a perder essa liderança e não temos mais como impedir isso, porque eles estão chegando no ponto de desespero. Paulo Roberto Júnior, ponto de desespero para os empresários, o seu destaque da economia. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. A Petrobras sobe o preço da gasolina pela 4ª vez no mês. 59% dos microempresários individuais não pagaram imposto no mês de março. É o maior calote desde 2018. Investidores internacionais já retiraram mais de 31 bilhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil de janeiro até abril. E o auxílio emergencial, mais de 10 milhões de pedidos feitos por app e site ainda aguardam análise da Caixa. E volta a Moto Repórter Adriana Fratini. O destaque agora é do plantão policial. Na região de Sorocaba, várias pessoas foram presas em envolvimento em tráfico de drogas, dentre elas um homem de 56 anos na cidade de Cabreúva e um jovem de 22 anos durante uma fiscalização em Araçoiaba da Serra. E claro, eu faço o convite, reforço o convite, Jornal da Band em áudio e vídeo para você. Então, muito obrigado para você que nos ouve, muito obrigado para você que nos assiste. Adriano Castor, você também vai ver na tela. Paulo Roberto Júnior, você vai ver na tela. Todas essas informações, áudio e vídeo, pelo app, pelo site e também pelo Facebook da Band. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. Desirê Brandt segue o tempo seco e frio ao longo desta semana. Boa noite. Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos. Por enquanto, o ar polar toma conta do estado de São Paulo. É claro que ele é o responsável pelo frio que anda fazendo, especialmente durante as noites, mas ele também contribui com esse tempo mais firme. Amanhã, a quarta-feira, será mais um dia de tempo aberto no interior paulista, bem friozinho de madrugada e com uma temperatura que não consegue subir muito ao longo do dia, mesmo com a presença do sol. A próxima madrugada terá mínima de 8 graus em Itu e à tarde a máxima ainda não passa dos 20 graus. A quinta-feira também vai ser um dia de tempo aberto e gelado, com mínima de 9 e máxima de 20 graus apenas. Esse frio das madrugadas deve continuar, inclusive, até o fim de semana. A diferença fica na temperatura da tarde, que a partir da sexta-feira consegue subir um pouquinho. Longe de fazer calor, mas pelo menos a sensação térmica fica um pouco mais confortável para quem não gosta nada de frio. A máxima prevista para sexta-feira é de 24 graus. E a chuva, por enquanto, não virá. Só tem previsão de chuva semana que vem, mesmo assim de maneira bem fraca e isolada. Desirê Brandt da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. E claro, todas as informações do tempo você sempre fica com a Protec, portaria remota. Pode e vai te ajudar. A Protec Portaria Remota, uma empresa especializada, atendendo em Sorocaba, atendendo em toda a região. Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa condominial e aumentar a segurança do seu condomínio? Você pode unir as duas coisas. Diminuir o que você está pagando hoje e aumentar também a sua segurança. Sabe como você faz? Ficar sabendo de tudo no site. É fácil. grupoprotec.com. Protec é com Q de qualidade. Protec, portaria remota. Você, síndico, devido ao momento em que estamos passando, deseja reduzir a taxa condominial e aumentar a segurança do seu condomínio? A Protec Portaria Remota pode ajudar. A Protec Portaria Remota é uma empresa especializada em portaria remota, atendendo Sorocaba e região. Solicite uma apresentação online em nosso site www.grupoprotec.com. Protec com Q de qualidade. Ou entre em contato pelo nosso telefone 15 3359 4142. Protec Portaria Remota.
Trânsito. Às 18h07, informações do trânsito que chegam no oferecimento de Gemad Madicentro, um grupo sólido especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, no Jardim Bertanha. O telefone 4009-5200. Bom, Lucas, hoje nós estamos na região central de Sorocaba, só para passar um alerta aí para o motorista. Nós sabemos que o trânsito está abaixo do normal aqui nessa região, porém, existem várias e várias obras do BRT por todo o centro de Sorocaba também. Eu vou falar em uma especificamente, aqui na Leopoldo Machado, existe uma obra por toda a extensão da Leopoldo Machado, desde do Terminal São Paulo. Então, o motorista passa pelo Terminal São Paulo, do lado direito, a obra está estendendo até 15 de novembro na Leopoldo Machado, o que está deixando o trânsito aqui bastante represado. E isso porque nós estamos com um trânsito abaixo do normal. Se estivéssemos com um trânsito normal, seria muito mais complicado em função de todas essas obras. Bom, então, aqui, trânsito represado em função dessa obra do BRT, motorista que sai da Dom Aguirre, ali na Dom Tadeu Strunk, acessando aqui a Leopoldo Machado, já percebe o trânsito bastante lento. Aí o que acontece? Por vezes aqui, Lucas, o motorista da Leopoldo Machado acabou fechando o cruzamento com o Coronel Cavalheiros, aí ficou muito mais complicado. Bom, para o motorista que segue no sentido do centro de Sorocaba, próximo à Praça do Canhão, não vai encontrar um trânsito intenso, por lá o trânsito está fluindo bem, fica um pouco mais travado na Souza Pereira, juntamente ali quando vai ao acesso para Álvaro Soares, justamente porque também existem obras ali pela Álvaro Soares. Aqui na Avenida Dom Aguirre, a gente observa um trânsito também com bastante intensidade no sentido da Dom Tadeu Strunk. Então, o motorista passa pela Lion, segue para Dom Tadeu Strunk, é um trânsito um pouco mais intenso, com alguns pontos de lentidão, mas menos do que a gente está acostumado a ver nesse horário em dias normais de trânsito. Adriana Satini está no Jornal da Band. A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Madicentro. Cidade. Às 18h10, informações da cidade de Sorocaba, um oferecimento de escritório contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. E como o empresário está precisando disso, está precisando de uma luz no meio de todo esse momento nebuloso da economia. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Telefone 3234-8560. Escritório Contábil São Bento. O contador é o selo de garantia da sua empresa. E o Hospital de Campanha de Sorocaba, unidade municipal para tratar pessoas com suspeita ou confirmadas do novo coronavírus, recebeu hoje seu primeiro paciente. Trata-se de um homem de 43 anos, suspeito de contágio pelo novo coronavírus e aguarda então o resultado do exame. Ele foi encaminhado pela UPH Zona Leste, que é a unidade de referência para casos respiratórios suspeitos e confirmados do Covid-19 na cidade. O Hospital de Campanha iniciou ontem o funcionamento. De acordo com a coordenação do hospital, nesse primeiro momento, o local receberá os casos mais leves, de modo a desocupar os leitos de enfermaria da Santa Casa e também da UPH Zona Leste. A média de internação no Hospital de Campanha é de 7 dias. O paciente atendido passa bem. Lembrando que o Hospital de Campanha, ele foi construído na rodovia Raposo Tavares, ou ele foi implantado, porque a construção é o próprio da Prefeitura, a Arena Multiuso Raposo Tavares, no sentido da capital paulista. Vou dividir tela com o repórter Adriano Castor, que vai chegar atualizando, trazendo informações da cidade de Sorocaba. Você que nos assiste já observa a presença de Adriano Castor. Castor, boa noite mais uma vez. Atualiza para nós, por favor, os números do coronavírus na cidade de Sorocaba e, claro, complemente também com outras informações que você tenha. Tá certo, Lucas. Boa noite para você. Boa noite também a todos os amigos ouvintes do Jornal da Band.
Sorocaba, então, uma nova morte na cidade. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde, registrou mais uma nova morte confirmada com o novo coronavírus hoje. Um homem de 83 anos que não tinha comorbidades. A vítima estava internada num hospital da cidade, faleceu no dia 24 de maio. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 41. Também hoje, Lucas, Sorocaba recebeu a notificação de mais 9 casos confirmados de Covid-19. Com isso, a cidade chegou ao total de 694 casos. Desse total, 45 estão internados, 16 em UTI, e o total de recuperados passou de 611 para 608. Ou seja, houve uma queda do número de pessoas recuperadas, ou como a gente diz, Lucas, no termo médico, em fase de recuperação, porque o vírus está na pessoa. Então, desses números aí de pessoas que contraíram o coronavírus, de 611 que estavam em fase de recuperação, 608 é o número de hoje, ou seja, 3 casos, então, retornaram, Lucas, em internações. 3 pacientes, então, tiveram piora do quadro clínico e foram internados. A cidade também passou, Lucas, de 175 pessoas para 150 pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus e que aguardam resultados. Entre todos os suspeitos, 53 estão internados em hospitais da cidade, sendo 12 em UTI. Óbitos em investigação diminuíram para 3, eram 4 no final de semana. Tivemos a confirmação dessa morte, então caiu para 3, e o número de casos descartados foi para 1.610. Lucas, eu conversei em poucos instantes com o pessoal da saúde, com pessoas que trabalham na área da saúde, e elas falaram que é uma tendência para esta semana, Lucas. Acreditam ser uma tendência para essa semana. Porém, eu vou finalizar com uma frase que eu acho muito importante, que eu ouvi de várias pessoas da saúde. Acredito que a tendência para essa semana é os números começarem a cair de casos suspeitos. Pelo menos é para cair. É uma tendência, porém uma suspeita, Lucas, porque eles falaram assim que, infelizmente, nessa época de coronavírus, estamos navegando em águas às cegas. São essa fala do pessoal da saúde, é uma fala muito parecida ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e muito parecida também ao ex-ministro Nelson Teich. Estamos navegando às cegas. A tendência é que esse número de casos comece a cair nesta semana. Mas olha, Lucas, com o frio chegando, com o número de pessoas que não respeitaram o isolamento social, porque a gente viu os números de isolamento na cidade, é uma suspeita que pode subir, mas é uma suspeita que pode cair. Mas eu fico com a palavra do pessoal da saúde, Lucas. Estamos navegando às cegas. Exatamente, e claro, vamos continuar observando, esse é um critério que a Band tem adotado, todo o Grupo Bandeirantes, de trazer essas informações. Claro, existe por parte das pessoas, às vezes, desconfianças do cenário, até por essa questão política polarizada que nós vemos em várias partes do Brasil. Nós vemos muitas vezes o próprio governo federal colocando em xeque os números que são passados pelos estados, pelos municípios, mas a verdade é uma só. Independente se o número é muito maior do que é hoje, se independente se o número foi inflado ou não, a situação é complicada. As pessoas estão morrendo. O Brasil é o segundo país no mundo com mais número de casos dessa doença e, infelizmente, caminha a passos largos para, de repente, também ser o segundo país com mais números de mortes no mundo. O Jornal da Band vai acompanhar, trazer todas essas situações e fica a torcida. A torcida para que o hospital de campanha seja realmente um local de retaguarda, como a própria prefeitura informou, para desafogar a enfermaria da Santa Casa, para desafogar a enfermaria da UPH e que o hospital de campanha seja usado dessa forma para esses casos considerados mais leves, como o paciente que foi levado para lá hoje, sem a confirmação ainda se tem ou não a doença, mas como tem os sintomas ou alguns sintomas, já passa a receber todo o cuidado e assim deve ser, todo o cuidado preliminar, desde os primeiros momentos, os primeiros indícios que esse cuidado já comece a ser dado às pessoas aqui na cidade de Sorocaba. E claro, vamos acompanhar tudo isso e independente dos números, não estamos aqui para ter medo dos números, estamos aqui para informar os números, ainda que ele possa doer
ler, ainda que possa ser complicado, ainda que possa ser muita notícia ruim, infelizmente faz parte da vida de um jornalista, infelizmente faz parte, não dá nem para dizer que infelizmente, dá para dizer que faz parte da vida de um jornalista, faz parte de um jornal como esse do Jornal da Band, há 12 anos nesse horário, falando, prestando serviço, levando a informação, levando a notícia, faz parte, dá todo tipo de notícia, faz parte, dá todo tipo de informação. Adriano Castor, que divide tela comigo aqui no Jornal da Band, obrigado, ele volta na edição de hoje ainda do Jornal da Band, levando muito mais informação e notícia para você. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Votorantim. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, confirmou hoje a 5ª morte do novo coronavírus, o Covid-19, na cidade. Agora, Votorantim soma 104 casos confirmados. Desse total, 5 foram a óbito, além de investigar outras 2 mortes que são suspeitas. A 5ª morte na cidade foi registrada no último sábado. A paciente, uma mulher de 83 anos, tinha comorbidades. Entre os 104 casos confirmados, 86 foram recuperados, 9 estão em isolamento domiciliar, 4 seguem internados e 5 morreram. A cidade apresenta ainda 25 casos suspeitos que aguardam resultados. Desses, 19 estão internados, sendo 1 em UTI. O município também investiga mais 2 mortes. Na cidade, 172 casos foram descartados. A Secretaria da Saúde de Votorantim ressalta que o número de recuperados em relação ao último boletim diminuiu, tendo em vista que um caso que estava recuperado apresentou piora clínica e foi internado novamente. 18 horas 19 minutos, nós vamos para o intervalo com o Jornal da Band, mas antes quero mandar aqui alguns abraços. Todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook, deixou aqui no comentário a mensagem. O Emerson Mion, nosso ouvinte distante de todos os dias. Boa noite a todos, excelente programa, parabéns. Curtindo aqui em Guimarães, Portugal. Logo estarei de volta a Sorocaba, saudades. Emerson, um grande abraço a você aí na Europa e você já dizendo que em breve vai estar aqui na cidade de Sorocaba. Seja sempre muito bem-vindo aqui na sua terrinha. O Luiz Carlos Rodrigues mandando o Jornal da Band com Lucas Pedroso e toda a equipe. Luiz do São Conrado, muito obrigado, Luiz, pela mensagem, pelo recado. A Belina Marques mandando boa noite, a Daiane Godinho, boa noite, o Lucas João, boa noite, o Fabrício Nério, boa noite, a Denise Silva, o Anderson Guedes, o Vitor Batista, a Carla Lourenço Moura, a todos vocês que deixaram boa noite aqui no Facebook da Band. Boa noite a vocês e, claro, muito obrigado pela audiência agora em áudio e vídeo, seja no FM 102.7 para Sorocaba, toda a região metropolitana, seja pelo app, pelo site ou pelo nosso Facebook para todo mundo. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças, mês de maio na Comp, todo dedicado às mães. Confere só, pipoqueira elétrica multilaser, R$ 113,50. Escova sônica de limpeza facial, R$ 75,00. Promoção válida até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem e GetSolve. Reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Ah, então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais,
Construtora Casa Grande Sorocaba. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 99739 5157 ou ligue 3327 7822. Siga a sua rádio do seu jeito no Instagram, @Band FM Sorocaba. Band FM. Que tal uma bebida natural, refrescante, mas que faça bem para a saúde? Mas isso existe? Sim, Kombucha Cavita. Tem propriedades probióticas, é energizante e aumenta a imunidade. E tem mais, é fonte de vitaminas, sais minerais, antioxidantes e auxilia na perda de peso. Mas e o sabor? São 8 sabores: limão com gengibre, uva com hibisco, maracujá, abacaxi com pimenta, vita verde, uva branca e acerola. Uma delícia! Adquira pelo WhatsApp 15996464400 996464400. Nas redes sociais, procure por @Cavita Kombucha no Insta e Face. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar. WhatsApp 15 998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 15991242433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 15997117933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Band Emprego. 18 horas e 24 minutos. Nossa colunista de todas as terças, Mari Siqueira, falando de mercado de trabalho e emprego. E Mari, e ouvintes, essa coluna que você vai ouvir na sequência com a Mari, ela também vai estar lá no 102 Play, que é o YouTube da Band FM Sorocaba. Muitas novidades para você na Band FM Sorocaba. Uma delas, nosso novo YouTube, o 102 Play Band FM Sorocaba. Lá você encontra o podcast, por exemplo, dos nossos colunistas, o áudio dos nossos colunistas está lá no YouTube e também matérias exclusivas, reportagens, editoriais do Grupo Bandeirantes, tudo isso centralizado no 102 Play Band FM Sorocaba, um canal de entretenimento, informação, podcast, tudo isso para você. Te convido a acompanhar. Você consegue acessar digitando 102 Play Band FM Sorocaba ou por um botão que existe no nosso novo app e no nosso novo site escrito podcast. Você também chega ao nosso YouTube. Dito tudo isso, Mari, processo seletivo em tempos de quarentena, é isso? Boa noite. Muitas pessoas acham que com a pandemia não há vagas de emprego e que as empresas não estão contratando. Isso não é verdade. Acredite que tem empresas e setores do mercado de trabalho que estão contratando sim. Só que o processo seletivo está mudando um pouco e isso já vem acontecendo antes do coronavírus. Só que agora é uma necessidade. Isso quer dizer que muitos processos seletivos estão sendo feitos remotamente, pois é arriscado para a empresa ter os candidatos em seus ambientes físicos. Para isso, você deve se preparar. Faça um cadastro digital de seu currículo em sites das empresas pelo link Trabalhe Conosco, preenchendo todos os dados. Também se cadastre em empresas que fazem recrutamento, seleção e agências de emprego. Reforce e aumente sua rede de contatos por meio das redes sociais, especialmente o LinkedIn. Participe de comunidades virtuais relacionadas à sua área de atuação. Utilize as ferramentas digitais de forma ativa. Busque por oportunidades relacionadas a seu objetivo de carreira e inscreva-se nas oportunidades que aparecem. Participe de processos seletivos digitais.
Muitas empresas estão utilizando o Skype, o Zoom, o WhatsApp e o telefone nos seus processos seletivos. Se familiarize com essas ferramentas antes de participar de uma entrevista de seleção e mantenha a postura profissional adequada nesses momentos, sendo assertivo e usando de clareza em suas informações profissionais, objetivo e pontual em suas respostas. Fique atento aos trabalhos remotos feitos em casa. Várias empresas estão fazendo contratações temporárias de pessoas que têm essa disponibilidade. Aproveite esse período para se qualificar fazendo cursos online. Vamos a algumas vagas de emprego aqui na região de Sorocaba. Auxiliar de produção, estoquista, auxiliar de limpeza, operador de caixa, operador de loja, auxiliar e assistente administrativo, representante comercial home office. É importante saber que se a empresa fizer o processo seletivo presencial, ela deve seguir as recomendações dos órgãos públicos para garantir a segurança de todos. Vá protegido usando sua máscara. Sucesso e até a próxima. Polícia. Às 18h27, informações do plantão policial. Chegam com a Moto Repórter Adriana Fratini. Um feriado antecipado com plantão policial bastante movimentado, inclusive na região. Começo falando da cidade de Cabreúva, onde um homem de 56 anos foi preso, envolvido com o tráfico de drogas na cidade, segundo a Polícia Militar. Essa prisão aconteceu após uma denúncia que mencionava um endereço onde funcionaria uma refinaria de drogas. No endereço da denúncia, que se trata de uma casa, os policiais localizaram um homem que, ao ver a viatura, tentou dispensar entorpecentes. Ele foi abordado. Encontrou também porções de entorpecentes no interior da casa, além de R$21 mil em dinheiro e utensílios para embalar o entorpecente. No imóvel ainda foram encontrados animais silvestres. O homem foi encaminhado à delegacia do município e preso em flagrante. Uma outra situação aconteceu em Araçoiaba da Serra. Um homem de 22 anos foi preso com uma grande quantidade de entorpecentes. Durante fiscalização do pedágio de Araçoiaba da Serra, os policiais militares perceberam que um carro que se aproximou da cabine mudou rapidamente para outra cabine. Desconfiados, a polícia então solicitou que o condutor parasse o veículo, mas ele tentou fugir e veio para Sorocaba. O homem foi detido na rodovia 270, na altura do bairro Bosque São Bento, e a droga foi localizada e apreendida no interior do carro. Havia 285 tijolos de maconha. Esse caso foi registrado como tráfico de drogas, apresentado aqui no plantão norte de Sorocaba. E uma última informação: um jovem, um adolescente de 17 anos, foi apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no Jardim Itanguá, abordado com uma bolsa com 197 pinos de crack, 179 de cocaína, 27 porções a granel de crack e uma quantia de R$220 em dinheiro. Essa ocorrência também foi apresentada no plantão norte e o adolescente permaneceu à disposição da justiça até ser liberado aos cuidados do responsável. Adriana Fratini para o Jornal da Band. 18h30. Vamos continuar no plantão policial. Só vou abrir um parênteses aqui para colocar, claro, a participação do nosso ouvinte, o ouvinte que participa pelo 991153859. Infelizmente não deixou o nome, mas o final do telefone é o 4401. É o Kleber, pelo que eu estou vendo aqui, é o Kleber, mandando o seguinte recado até com foto. Boa noite, Lucas. Sou taxista em Sorocaba, Avenida Ulisses Guimarães. O trânsito na sentido Itavuvu agora, ele manda uma foto. Olha, trânsito carregado, travado na Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, que o ouvinte, já durante o programa Tamo Junto, com Walter Calles e a Bruna Muraro, já traziam essa informação de trânsito complicado na Ulisses Guimarães. Então, o nosso ouvinte, taxista aqui em Sorocaba, um bom caminho a você. Muitíssimo obrigado por nos levar junto nessa sua jornada como trabalhador no trânsito de Sorocaba, e por que não toda a região. A você, Kleber, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo seu recado e um bom caminho a você. Seguindo com o plantão policial, olha essa informação. Mais uma daquelas histórias que causam muita indignação. Presos são liberados devido ao coronavírus. Vão para a rua. O que fazem? Cometem novos crimes.
voltam a ser presos. E o que acontece? Vão para a rua por conta do coronavírus. Quem conta essa história é Sheila Magalhães. Presos são liberados da cadeia mais de uma vez, com a justificativa de que estão no grupo de risco do coronavírus em São Paulo. A gente já falou desse assunto aqui, né? De um caso no Paraná, depois um caso aqui em São Paulo. Pois é, vai ouvindo. O estado com a maior população carcerária do país já registra pelo menos 2 casos de bandidos, digamos, bi-beneficiados. Pois é, não bastasse o escândalo de ser beneficiado por uma vez, é bi-beneficiado pela resolução do Conselho Nacional de Justiça. Essa medida recomenda que os juízes observem com atenção a situação de detentos de baixo potencial ofensivo, que sejam idosos e que tenham problemas respiratórios em penitenciárias com estrutura médica precária. Mas aí a Rádio Bandeirantes descobriu que criminosos libertados voltaram à prisão por cometerem novos crimes e ganharam a liberdade mais uma vez. É impressionante. Kaique Silva Vessone, preso por tráfico de drogas há 1 ano, deixou o CDP de Ribeirão Preto, no interior do estado, no dia 27 de março, com fundamento nessa orientação do Conselho Nacional de Justiça. Aí, 15 dias depois, no dia 11 de maio, foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Resultado, voltou para a cadeia, né? Voltou para a cadeia na cidade do interior de São Paulo. No dia seguinte, dia 12 de maio, os defensores apresentaram um novo pedido de liberdade e o argumento foi exatamente o mesmo. Está no grupo de risco para a Covid-19. Adivinha o que aconteceu? A Justiça autorizou de novo a saída desse criminoso, que, portanto, está livre novamente. E a questão é a seguinte, não é um caso isolado em São Paulo. Quer ver outra história? Carlos Leandro Carvalho Lisboa já foi preso 13 vezes pela polícia. Tem 4 condenações por roubo e furto, que totalizam uma pena de 8 anos e 8 meses. No dia 20 de março, ele foi liberado do CDP 2 de Guarulhos, também com o argumento de que está no grupo de risco para o coronavírus. E aí, 10 dias depois, ele retornou à prisão pela prática de furto. De novo. 2 semanas depois, já estava nas ruas, mais uma vez, depois de ser beneficiado por uma decisão judicial que ignorou os atos cometidos do lado de fora da prisão e libertou o bandido. É inacreditável que isso aconteça. Sujeito é beneficiado uma vez por causa dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça, volta às ruas, né? Com base nesse argumento, nessa resolução, comete o mesmo crime, volta para a cadeia. O que faz a sua defesa? Como se nada tivesse acontecido, entra com pedido de liberdade novamente. E o que faz o juiz? Libera. É inacreditável. Por isso o termo bi-beneficiado, que não existe, mas nesse caso aqui, existe, porque existiu na prática. O melhor jornalismo do rádio tá aqui. Band FM, liderança incontestável. Band FM. Nacional. 18h34, STJ manda apreender e quebra sigilo de celulares e computadores do governador do Rio de Janeiro. Mais dessa operação da Polícia Federal, direto do Rio, com o repórter Maicon Veríssimo. A Polícia Federal cumpre 12 mandados de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo contra uma suposta quadrilha que desvia recursos da saúde pública aqui do Rio de Janeiro, recursos esses que seriam destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre os endereços que os agentes estiveram hoje, estão aí o Palácio Laranjeiras, que é a sede do governo, a sede de moradia, né, do governo do estado, e também o Palácio Guanabara, além da residência do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Em nota, o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que não há absolutamente nenhuma participação ou autoria dele em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público, e também se disse indignado com o suposto vazamento da operação de hoje por parte da deputada federal Carla Zambelli, do PSL. O Wilson Witzel disse ainda que segue cooperando com a Justiça e se mantém à disposição das autoridades. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje sobre a operação da Polícia Federal. Agora de Brasília, repórter Ângelo Nascimento.
Questionado, então, sobre a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal e que mira, então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o presidente Jair Bolsonaro falou lá no Palácio da Alvorada, deu parabéns à PF e disse que ficou sabendo da operação pela imprensa. Antes, o presidente já havia apontado para a máscara que utilizava da cor preta, quando ouviu, então, de um apoiador carioca de que a coisa estava feia na sede do governo do Estado. Quando questionado também por uma jornalista se a deputada federal Carla Zambelli soube com antecedência da operação, Bolsonaro mandou a repórter perguntar para a parlamentar. Vamos ouvir. Sobre essa operação, presidente. Parabéns à Polícia Federal. Fiquei sabendo agora. Parabéns à Polícia Federal. Parabéns. A deputada Carla Zambelli sabia dessa operação? Pergunta para ela. O presidente também, por fim, foi questionado aí sobre a questão da sanção ao projeto de socorro financeiro a estados e municípios. Ele disse o seguinte, que deve sancionar até amanhã. A gente lembra que é o último dia, então, de prazo para que ele possa sancionar esse projeto. E seguimos girando os repórteres do Grupo Bandeirantes com informações sobre essa grande operação da Polícia Federal que mira desvios na saúde do Rio de Janeiro. Voltamos para o Rio com a repórter Agatha Meirelles. Carros da Polícia Federal chegam a todo instante aqui na Superintendência Regional no Rio de Janeiro, que fica na região central. 4 comboios que estavam na residência oficial do governador Wilson Witzel, na zona sul da capital fluminense, já chegaram aqui com malotes contendo documentação. Entre os alvos dessa busca e apreensão aí dessa Operação Placebo, deflagrada pela Polícia Federal, 11 endereços residenciais e comerciais aqui no Rio. Entre os alvos, o governador Wilson Witzel. A ordem para essas medidas cautelares partiu aí do relator do caso do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Benedito Gonçalves, e inclui também a oitiva dos envolvidos. Hoje não há previsão para o depoimento do governador Wilson Witzel. Havia essa expectativa, mas a assessoria do governo do estado nega que ele esteja sendo ouvido em casa ou que ele venha até a sede da Polícia Federal prestar esse depoimento. Só para o ouvinte de São Paulo entender o que essa operação investiga, a previsão orçamentária do Estado era gastar 835 milhões de reais com os hospitais de campanha em um período de até 6 meses. E a suspeita é que parte desse valor teria como destino os próprios envolvidos. Dos 7 hospitais de campanha do governo do Estado prometidos aí para o combate à Covid-19, só um foi entregue, o Hospital de Campanha do Maracanã. Os outros 6 foram adiados. A entrega foi adiada pelo menos 4 vezes. Esses 6 são em diferentes pontos do Estado, mas tem previsão para ser entregue, essa previsão para ser entregue aí na próxima semana. E aí as informações que vão chegando, que a Operação Placebo diz ter reunido provas indicando que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está no topo de uma organização que fraudou o orçamento até de caixas d'água de hospitais de campanha no Rio. Dados da investigação enviados pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro ao Superior Tribunal de Justiça afirmam que Witzel tinha o comando das ações para supostamente lesar a gestão das unidades de saúde. O governador hoje, na hora do almoço, se manifestou, falou por cerca de 10, 15 minutos e, claro, com acusações voltadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A Operação Placebo, então, falando de toda essa questão envolvendo o orçamento do Rio de Janeiro. O governador disse que a vida dele não foi com essas palavras, mas quis dizer um livro aberto, que ele poderia ser investigado sem problema algum e que sabia que tudo isso estava partindo por aquele que havia se transformado no adversário político dele no Rio de Janeiro, no caso o presidente Jair Bolsonaro. Com todo o suporte do Grupo Bandeirantes de Comunicação, vamos acompanhar todos esses detalhes para trazer informações para você. Uma outra informação do cenário nacional: 4 empresas de comunicação decidiram suspender a cobertura jornalística na portaria ou na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Folha, UOL, Globo e Band tomaram iniciativa em respostas às seguidas hostilidades de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro dirigida aos jornalistas que fazem plantão no local. Os xingamentos aos jornalistas que esperam a saída de Bolsonaro na porta da Alvorada diariamente se tornaram comuns, mas ontem a agressividade foi maior. Ontem, pouco antes dos xingamentos feitos por apoiadores, o presidente criticou a imprensa, abre aspas, no dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo, fecha aspas do presidente. E claro, após cada indagação, cada questionamento, existe por parte daqueles apoiadores que estão ali ao lado da imprensa toda a pressão, todo o xingamento, toda a hostilidade, toda a agressividade. O governo se manifestou através do gabinete
Central dizendo o seguinte, que toda a segurança é dada aos jornalistas e que isso é uma preocupação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Porém, não é isso que tem se visto, e não estou falando de uma manifestação, que a imprensa foi cobrir uma manifestação, não. Estou falando de um local onde o presidente oficialmente para falar em que a imprensa estava ali esperando e que preferiu se retirar por falta de segurança. Isso mesmo, acredite, em pleno 2020, estou falando de falta de segurança para a imprensa trabalhar. Aonde? No meio do nada? Não. Em Brasília, na porta do Palácio, a imprensa não está conseguindo trabalhar. 18 horas e 41 minutos, o Jornal da Band vai para mais um intervalo. Vou mandar mais alguns abraços também aqui. Todo mundo que está nos assistindo e ouvindo pelo Facebook. A Tereza Castilho manda um salve para nós aqui no Parque São Bento. Tereza, um grande abraço a vocês, um salve para vocês que nos ouvem no Parque São Bento. Tem também, cadê o Fernando Mendes, pedindo um abraço para ele e para a mãe dele no Vanelville. Fernando, um grande abraço a você, muitíssimo obrigado pela audiência, e o Vitor Batista também mandando uma boa noite aqui. Todos vocês que estão nos ouvindo, independente, está deixando o seu recado, seu alô, seu boa noite, muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças, mês de maio na Comp, todo dedicado às mães. Confere só, chapinha modeladora somente R$ 79,90, promoção válida até o dia 29/5. Você pensou? A Comp tem e GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. Constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos pro comercial, tomar um café, um chocolate ou um cappuccino. Esse tempinho mais frio, vai muito bem o café. E opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça. Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. E aí, Beto, ainda alugando aquele galpão? Pois é, Paulo, difícil pagar por algo que não é seu, né? Então faça como eu. A Casa Grande está construindo meu próprio galpão. Eles financiam a obra e eu pago quase o valor do aluguel por algo que é meu. Boa, não tinha pensado nisso. Vou ligar agora mesmo para Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado. Do planejamento à execução. Ligue e faça sua cotação. 15-3238-4010. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Você já pensou em arrumar seu carro e ainda ficar com dinheiro no bolso? A Comp Autopeças te ajuda. Parcele suas compras em até 10 vezes ou ainda adquira seu cartão de crédito Comp exclusivo com bandeira Visa Internacional. Nunca foi tão fácil deixar seu carro em dia. Anota aí, Avenida Paraguai 579 no Barcelona ou pelo nosso WhatsApp 159-9124-2433 e também na Zona Norte, Rua Atanásio Soares 1830 ou no WhatsApp 159-9711-7933 ou acesse autopeçascomp.com.br. Quer saber tudo sobre a Band FM Sorocaba? Acesse agora www.bandsorocaba.com.br. Se o seu negócio não deixou de funcionar na quarentena, a GetSolve está aqui para ajudar em serviços de reparo e manutenção em hidráulica, elétrica, internet e ar-condicionado. É só chamar o WhatsApp 15-998622518 ou acesse getsolve.com.br. E mais, preparamos preços e condições especiais durante esse período. Tudo para ser o parceiro que a sua empresa precisa. Imprevisto? Chame a GetSolve. GetSolve, seu negócio não pode parar. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. Band FM.
Já estamos de volta com o Jornal da Band. Ouvinte Repórter. 18h45, nosso ouvinte que participou agora há pouco, final do telefone 4401, Kleber, ele manda uma outra informação aqui. Tão complicado o trânsito, tem tanto carro que ainda estou preso na Ulisses Guimarães. Isso porque ainda estamos em quarentena. Imagina quando voltar ao normal. Kleber, paciência no seu caminho. Tem mais um ouvinte aqui, deixa eu pegar o final do telefone, 4358, manda inclusive várias fotos falando o seguinte: Itavuvu, entrada para Ulisses Guimarães. Pensa num trânsito travado. Olha, eu estou descrevendo as fotos que estão chegando aqui. Trânsito muito travado em Sorocaba. Outro ponto da cidade, nosso ouvinte final do telefone 7730 diz o seguinte, é o Tiago. Trânsito agora na Avenida Brasil, com foto também, trânsito travado. Então, ao Tiago, aos nossos ouvintes que estão mandando recado para cá, falando da Itavuvu, Ulisses Guimarães, Avenida Brasil, um bom caminho a todos vocês. Quem diria que na época da pandemia eu diria isso? Paciência nesse trânsito carregado e um bom caminho a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Jornal da Band. Agora na Band FM, mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. A quarentena não está impedindo muitos casais de dizerem o sim e formalizarem a união. Uma startup brasileira já promoveu mais de uma centena de cerimônias e festas de casamento de forma online. Quem conta mais sobre essa nova forma de casar é a jornalista, nossa colunista de todos os dias, Ivana Bach. Boa noite, Ivana. Oi, Lucas. Boa noite para você e para todos. Pois é, muitos casais têm pressa e não querem esperar a pandemia chegar ao fim para iniciar a vida a dois. A solução, então, foi digitalizar o casamento. A empresa iCasei trabalha com lista de presentes de casamento há 12 anos. Como as festas estão sendo adiadas, a startup teve a ideia de organizar cerimônias e festas por meio de lives. O casal precisa de algum equipamento que grave as transmissões ao vivo, como smartphone ou computador. A live é feita pelo YouTube com uma senha de acesso. A iCasei se encarrega de incluir a transmissão na página do casal e na da empresa. As transmissões começaram no final de março e já atenderam a mais de uma centena de casais, segundo o diretor de operações da iCasei, Diego Magnani. Foi a forma que a empresa encontrou de diminuir o impacto da pandemia em seu faturamento, pois cerca de 4 mil noivos adiaram o casamento este ano e suspenderam as listas de presentes disponíveis na plataforma. Além das transmissões de cerimônias ao vivo, a iCasei também oferece descontos para os noivos que adiaram os planos de casar. É a criatividade em ação como forma de sobreviver à crise. Eu volto amanhã. Boa noite e até lá. Você ouviu na Band FM, Mude, vivendo a transformação com Ivana Bach. Economia. 18h49, informações de economia num oferecimento de Ox Comunicação. Está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Nesse momento com planos flexíveis. Então entre em contato pelo WhatsApp 991070302. Nas redes sociais, @OX Comunicação, @OX Comunicação, Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultado. Já em tela dividida com Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Vou te convidar, quem nos assiste já observa a sua presença aqui. Vou te convidar, assim como os ouvintes, Paulinho, vamos ouvir uma reportagem e peço que depois você passe todo esse cenário de economia a limpo. A Associação Comercial de São Paulo reafirma a situação desesperadora dos empresários. Felipe Bueno. A Associação Comercial de São Paulo prepara uma cartilha para a retomada das atividades, esperando que as lojas possam reabrir já no mês que vem. Ontem, o governador João Dória disse que a partir de 1º de junho, segunda-feira que vem, haverá uma nova quarentena e que as regras vão variar de acordo com a situação da pandemia do coronavírus em cada região do estado. Segundo o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotaiti Neto, será difícil garantir
que os comerciantes seguirão cumprindo as restrições do mês que vem. Se não houver uma flexibilização agora em 1º de junho, o desastre vai ser grande. Estamos tentando convencer esse pequeno varejo sobre a necessidade da legalidade e do cumprimento desses decretos do governo estadual e do governo municipal que tem adotado. Agora, passando 1º de junho, nós vamos começar a perder essa liderança e não temos mais como impedir isso, porque eles estão chegando no ponto de desespero. Comerciantes da rua 25 de março prometem espalhar faixas cobrando um planejamento para a retomada econômica. Cerca de 10% dos estabelecimentos da região fecharam, de acordo com a União dos Lojistas da rua 25 de março e adjacências. Além disso, centenas de funcionários foram demitidos. A loja de pedrarias e artigos para artesanato do Paulo Nascimento, por exemplo, sobreviveu até agora. Mas se a quarentena continuar, o comerciante teme que terá de fechar a empresa. Eu deveria completar 20 anos agora em julho, mas sinceramente, depois de toda esta falta de atenção, vamos dizer assim, com o pequeno comércio, com o pequeno empresário, vai ser bem difícil de suportar. Nós estamos com a empresa fechada desde o dia 20 de março, nosso faturamento caiu aí pelo menos 90%. Caso a quarentena se estenda depois do dia 31 de maio, eu sinceramente só consigo pensar numa única solução, que é realmente fechar a empresa. A expectativa da Associação Comercial de São Paulo é que a retomada gradual da economia comece no mês que vem. O presidente Alfredo Cottait Neto explica que os varejistas serão orientados sobre a melhor forma para reabrir os estabelecimentos. Ela foca principalmente esse pequeno varejista, que é quem está sofrendo mais do que ninguém nesse momento. Portanto, a ideia da Associação Comercial de São Paulo é exatamente fazer com que essa cartilha seja um manual para que essa reabertura possa acontecer. São regras passíveis de serem adotadas pelo pequeno comerciante. Nós não podemos colocar nas costas do pequeno comerciante ações que ele não consegue ter. A cartilha da Associação Comercial de São Paulo contém orientações de saúde como o uso de máscara e álcool em gel, além de regras de distanciamento social. Também há dicas sobre marketing, gestão, logística e questões tributárias. Paulo Roberto Júnior, o cenário acho que já está para lá de desesperador. Boa noite, Paulinho. Passa tudo isso a limpo para nós. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo ligado no Jornal da Band. Eu acho que essa cartilha da Associação Comercial é uma cartilha que tem que ser colocada em prática para todo o Estado, para todos os comerciantes, para todas as cidades, né? Realmente o pequeno, o microempresário, aquele que de fato é quem mais emprega em todo o Brasil, é quem está de fato sofrendo, né? Porque o comércio fechado da forma como está, sem um planejamento adequado, é realmente quem está sofrendo, e sem um apoio do governo. Muito difícil de se tentar ainda um empréstimo, né, um dinheiro com juro barato. O governo prometeu para o início dessa semana, mas até agora ainda isso não está na prática funcionando. Mas o pequeno realmente precisa ter aí, o governo ter um olho para o pequeno empresário, que é realmente quem está sofrendo muito com a falta da atividade. Olha, hoje a Petrobras, pela quarta vez no mês, só no mês de maio, subiu mais uma vez o preço da gasolina nas refinarias. Dessa vez 5%, né? Já a partir de amanhã, quarta-feira, acumulando então uma alta de 45% no mês. O diesel, desta vez, também sofreu reajuste de 7%. Mas o repasse na bomba, né, para nós consumidores, não é tão rápido, né? Depende de uma série de questões, como a margem da distribuição, revenda, impostos e também a adição obrigatória de etanol anidro. 59% dos microempreendedores individuais não pagaram o imposto no mês de março, né? Uma pequena parcela, em torno de pouco mais de R$50 mensais, não foi pago e foi o maior calote desde 2018. Ou seja, a pandemia, essa questão do coronavírus, nem aquele que é o microempreendedor individual, que está aí recebendo R$600 por parte do governo de forma mensal, ele não conseguiu pagar o seu imposto, até porque está utilizando esses R$600, tendo como prioridade, talvez, principalmente, a alimentação e moradia. O que preocupa, e preocupa muito, é que a Caixa continua analisando essa questão aí do auxílio emergencial. Mais de 10 milhões, né, de trabalhadores no Brasil que fizeram seus pedidos por app e site
ainda aguardam uma resposta, sendo que, presta atenção, 5 milhões de trabalhadores em primeira análise, e 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões, estão sendo analisados pela segunda vez, porque já tiveram o primeiro pedido negado, foram considerados inelegíveis, em uma primeira avaliação. Mas é um número elevado, são 10 milhões de trabalhadores que ainda buscam aí o auxílio emergencial. Nota hoje que preocupa muito, e é a visão que os investidores internacionais estão tendo com o Brasil, mais de 31 bilhões de dólares foram tirados do Brasil de aplicações aqui no Brasil, aplicações de janeiro a abril. Esses valores são em ações, fundos de investimento, títulos da dívida pública, informação do Banco Central, Em 12 meses até abril, a retirada soma aí 50 bilhões de reais. Mas esse aumento desses 50, 31 foi apenas agora, nesses 4 primeiros meses do ano. Então, realmente, a forma como o investidor internacional está olhando para a economia brasileira, para o cenário político do Brasil, não existe confiança alguma. Então, se tem um pouco de dinheiro aqui, vamos retirar. Isso é ruim demais para toda a economia. O dólar, nesta terça-feira, fechou em baixa, 1,8%, fechou a 5,36, a menor fechamento do dólar desde o dia 29 de abril, quando fechou em 5,35. E a Bolsa, que vem operando em alta, hoje fechou em baixa de 0,23, mas ainda está a 85 mil pontos. Teve uma boa recuperação na semana passada, a Bolsa de Valores. Lucas Pedroso. Muitíssimo obrigado, Paulo Roberto Júnior, passando a limpo sempre a economia aqui no Jornal da Band. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo. Lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15991070302 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa. A escolha é sua. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que organiza as eleições. No discurso de posse, mandou diversos recados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que acompanhava a cerimônia por videoconferência e não falou. Também foi empossado o vice Edson Fachin. Eles ficam à frente da corte até 2022. Rosa Weber deixou a presidência, que assumiu em 2018. Hoje, em entrevista coletiva, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o TSE trabalha para a realização das eleições na data marcada. O tribunal está fazendo todo tipo de preparação possível para estar tecnicamente capacitado a fazer as eleições na data marcada. Inclusive, alguns dos testes que deveriam ser presenciais, a tecnologia da informação já tem procurado fazê-los por modo virtual. Ainda assim, evidentemente, o ideal é que as eleições possam se realizar num clima em que o TSE possa mandar as equipes para os tribunais regionais e treinar servidores, treinar mesários, testar as urnas. Portanto, nós nunca tivemos sequer indício de fraude e essa não é a nossa preocupação. Mas, evidentemente, nós temos que procurar minimizar o risco de erro, de urna que não funciona ou de servidor que não sabe como operar as coisas. Portanto, nós estamos sim nos preparando da melhor maneira possível que se pode fazer à distância, por teletrabalho. Mas, idealmente, marcadas as eleições, nós queremos poder enviar equipes para os tribunais regionais. A questão técnica das urnas é um pouco diferente da questão da difusão de informações falsas, deliberadamente falsas. Este é um processo complexo, para o qual não há uma solução singela. Os Estados Unidos, Reino Unido, Índia, todo mundo enfrenta esses problemas. O que há de novidade, eu diria? Uma maior disposição
das plataformas tecnológicas, das mídias sociais, de cooperarem com o enfrentamento das fake news. Há um tempo atrás, a postura padrão das mídias sociais, das empresas de mídia social, era de lavar as mãos e entender que a ela não cabia interferir nesse tipo de debate público e circulação de informações. A verdade, no entanto, é que o uso das mídias sociais para a degradação da democracia começou a afetar a própria imagem das empresas de mídia social. E acho que houve uma mudança de percepção e nós contamos com a parceria delas como protagonista do enfrentamento das campanhas de desinformação. Porque, por meio das mídias sociais, você pode combater comportamentos anormais, você pode combater impulsionamentos ilícitos, você pode combater o uso de robôs, que é um enfrentamento que não envolve um controle de conteúdo, porque o controle de conteúdo sempre oferece esse risco da censura e da própria dificuldade em se caracterizar o que sejam fake news. Portanto, em resumo objetivo, nós, na Justiça Eleitoral, já estávamos sob a liderança da ministra Rosa Weber e continuaremos assim, fazendo todos os testes e adaptações técnicas possíveis para estarmos preparados para as eleições. Mas, idealmente, seria bom que houvesse algumas semanas entre a fim da quarentena, digamos assim, e a realização das eleições. Mas, uma frase boa que eu gosto de citar, viver não é esperar a tempestade passar, viver é aprender a dançar na chuva. Portanto, se nós tivermos que fazer tudo por teleconferência, eu acho que nós nos adequaremos a isso. Um outro ponto também nessa conversa com o presidente do TSE, o novo presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que as eleições municipais de 2020 acontecerão em outubro, a menos que autoridades sanitárias recomendem mudanças. Se for inevitável, porém, o ministro acredita ser possível adiar o pleito para 6 de novembro, primeiro turno, 15 de novembro, segundo turno, como sugere já uma proposta também existente no Congresso Nacional. Jornal da Band. A notícia sem lado. Coronavírus. O combate começa com informação. Em tela dividida com Adriano Castor, nessa audiência rotativa do rádio. Que história é essa, tela dividida? Também você acompanha o Jornal da Band com áudio e vídeo. Acompanha com vídeo pelo novo app, pelo novo site e também pelo Facebook. Também acompanha por vídeo o programa Casa do Caju. Também acompanha por vídeo o Tamo Junto com o Walter Calles e a Bruninha. Tudo isso para você, novidades e não param, hein? Vem muito mais novidade aqui na Band FM. Adriano Castor, por favor, atualiza para nós os números de São Paulo, epicentro do coronavírus aqui no Brasil. Pois não, Lucas. Números divulgados hoje, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 86.017 casos confirmados de coronavírus no estado de São Paulo, 6.423 óbitos confirmados no estado de São Paulo. Lucas, só uma última informação. Nós estamos aguardando, e o jornalismo da Band acompanha, Lucas, as coletivas de imprensa do governo federal para atualizar as informações. Porém, o governo federal só atualiza após as 19 horas, uma longa entrevista coletiva que começou às 17 horas e 45 minutos. Ainda segue a entrevista coletiva e até o presente momento, os números do país não foram divulgados. Muito obrigado, Adriano Castor. Vou pedir para você continuar aí. Vamos trocar só a vinheta nesse momento. Band Esporte. Tá tendo o esporte, começou o esporte e quem traz a informação é Adriano Castor. Pois é, Lucas. Começou o esporte só na Alemanha, algumas modalidades de esporte nos Estados Unidos. O Brasil já começou a querer se mexer um pouco, mas na tarde de hoje teve uma reunião na Federação Paulista de Futebol e antes da reunião, Lucas, o presidente do Corinthians, André Sanches, fez uma carta aberta aos torcedores do Corinthians falando que hoje vidas são mais importantes que a bola rolando. E o presidente do São Paulo, Leco, também assinou essa carta hoje na reunião da Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista queria trazer um retorno ao futebol paulista, só que o São Paulo é o epicentro da pandemia. Corinthians já foi encabeçada por André Sanches,
presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, também é contrário a essa reorganização do futebol, essa restart do futebol paulista, e junto José Carlos Pérez dos Santos também. Ou seja, futebol paulista, Lucas, diferente do Rio de Janeiro, que alguns clubes já começaram a treinar, aqui pelo menos parece que não tem sinalização de volta. Quem voltou foi o Campeonato Alemão e quem deve voltar é o Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol volta no dia 8 de junho, Lucas. 19h06. Muitíssimo obrigado, Adriano Castor, trazendo atualizações, trazendo também informações e falando a respeito também do futebol que voltou na Alemanha e futebol que já começam a cogitar essa volta do futebol aqui no cenário brasileiro. Jornal da Band vai chegando no fim, momentos finais do Jornal da Band. Fica sempre o meu convite a você, para que você possa acompanhar o Jornal da Band. E o que eu vou falar agora também valem para todas as outras plataformas ou os outros programas. Amanhã de manhã, 9 horas da manhã, tem o programa Casa do Caju, com Carlinhos Caju e também com a Laís, a partir das 9 horas da manhã. Você tem ele em vídeo pelo app, pelo site da Band FM. Você também pode acompanhar o Tamo Junto com Walter Calles e a Bruna Muraro todas as tardes a partir das 16 horas. Você também acompanha esses programas aqui na Band FM, ao vivo, pelo app e também pelo novo site da Band FM. App que você pode baixar, é gratuito, digita lá, seja no iOS, para o iPhone, seja no Google Play, para o Android, você pode baixar esses novos aplicativos da Band FM e você também, peço a você que acompanhe o novo site da Band FM, todo remodelado, olha, ficou muito, mas muito bonito o novo site da Band. Entre as novidades, você pode ouvir ou você pode assistir os programas locais aqui da Band FM Sorocaba. E também fica o meu convite para que você possa acessar nosso canal no YouTube. Não é só um canal de podcast, não. É um canal, por exemplo, a Ivana Bach, que você ouviu aqui hoje, é colunista. Essa coluna já está lá à sua disposição. A Mari Siqueira, falando de mercado de trabalho e emprego, que você ouviu aqui hoje. Essa coluna também já está à sua disposição. A Salete Romero, que fala a respeito de segurança no trânsito, todas as segundas-feiras, você também tem todas essas colunas para você acompanhar lá. Então, é um canal onde vão os colunistas, o áudio dos colunistas. Então, seria o podcast da Band FM. Mas não é só isso, não. O 102 Play, Band FM Sorocaba. No Instagram, também é um canal de matérias exclusivas, reportagens exclusivas só para o YouTube, estão lá. Outras reportagens do Grupo Bandeirantes, o quiz, não posso me esquecer também dessa novidade da Band FM, todas as segundas, quartas e sextas, nessa primeira temporada, Paulo Roberto Júnior tem comandado um quiz para lá de legal no Instagram da Band FM Sorocaba, e fica o meu convite para que você possa estar seguindo o Instagram da Band, o @Band FM Sorocaba, tem um quiz muito legal acontecendo todas as segundas, as quartas e as sextas. Por exemplo, ontem foi com o narrador Jorge Vinícius, que participou e ficou muitos anos no Sport TV, também já passou por esse quiz o Átila Abreu, que está liderando ele, o Rodrigo Hard, do futsal aqui da cidade de Sorocaba, e tem muito mais. Amanhã, quarta-feira, o Quartarolo, repórter conhecidíssimo Quartarolo, vai estar participando com o Paulo Roberto Júnior a partir das 8 horas da manhã no Instagram da Band FM. Eu vou ficando por aqui e ainda no Instagram te faço um convite. Tem uma promoção para lá de especial para você e para sua família curtirem nesse momento de pandemia, mas não vou falar mais do que isso não. Entra lá no nosso Instagram, @Band FM Sorocaba, leia as regras e participe. 19h09. Jornal da Band fica por aqui, num oferecimento de Comp Autopeças. Mês de maio na Comp, todo dedicado às mães. Você pensou? A Comp tem e GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve. E Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Nas redes sociais, @Construtora Casa Grande Sorocaba. Uma excelente noite a todos e até amanhã. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral: Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável: Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.